Diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Olha só. Agora, 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. As mulheres dançando. Vou ler o 6 para nós entendermos o contexto. Quando os soldados retornavam para casa, depois de Davi ter ferido o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tambores e com instrumentos de música. As mulheres dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Amém. Irmãos, ontem ainda nós estávamos conversando sobre isso. Conversei lá em Campo Grande com o pastor João Miguel, na volta com o irmão Alisson. E essa palavra, ela falou novamente ao meu coração. E eu creio que vai falar ao seu também. Se vocês lerem 1 Samuel capítulo 16, a palavra fala sobre a unção. 1 Samuel 16, versículo 13, que Samuel ele vai à casa de Jessé e ele escolhe Davi. Davi é ungido como rei sobre Israel. Vou pedir a você que você preste atenção nesta palavra, porque muitas das vezes quando a mensagem é uma passagem muito conhecida, muitas das vezes nós às vezes passa despercebido algo que Deus quer falar conosco. Então, quando Samuel ele foi à casa de Jessé para ungir os seus filhos, um de seus filhos como rei, Jessé, você conhece a história, ele passa os seus filhos mais velhos diante de Samuel, e Deus falou para Samuel, que Deus, ele não vê como o homem vê, mas Deus, ele vê o coração. E Deus, ele não escolhe nenhum dos filhos mais velhos de Jessé. Como que Jessé passa todos os filhos e esquece de Davi, sendo que Davi era um filho dele. Samuel fala: mas acabaram os seus filhos? Ele falou: não, tem ainda um menor. Tem ainda um. Não vou entrar nessa questão se Jessé não pensasse que fosse Davi, ou que Davi estivesse longe naquele momento. Não vou entrar nessa questão. E ali, na presença de toda a família, Samuel derramou um azeite, um óleo sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia fala que a partir daquele momento o Espírito de Deus, ele se apoderou de Davi. Irmãos, quem derramou o azeite foi Samuel. Se fosse uma outra pessoa, as pessoas poderiam até ter dúvidas. Mas Samuel,
acerca do homem que a palavra fala que a palavra de Samuel não caía por terra. A palavra que Samuel falava era uma palavra que vinha de Deus. Samuel, o último juiz, o primeiro profeta, até Samuel só tinha o ofício sacerdotal. A partir de Samuel surgiu o rei e surgiu o profeta, o ministério profético. Foi Samuel que teria criado a escola de profetas, é atribuída a ele. Agora, um homem como Samuel, como duvidar daquilo que veio de Deus através deste homem Samuel? O homem era tão usado por Deus que quando ele chegou em Belém, os anciãos ficaram com medo. Porque o homem era tão usado por Deus que eles falaram: pronto, o que nós fizemos? Já chegou ele aqui? É de paz a tua vinda? Não, minha vinda é de paz, Samuel falou. Samuel falou: minha vinda é de paz. Ele unge Davi, era um jovem ainda, era novo, e a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de Davi de uma maneira tremenda. Agora, neste versículo que eu li, 1 Samuel capítulo 17, no versículo 28, Davi está cuidando das ovelhas ainda do pai. Ele já havia sido ungido como o rei de Israel, e estava cuidando ainda das ovelhas. O pai falou para ele levar, Davi ficava indo e voltando, porque os irmãos de Davi estavam na frente do combate contra os filisteus. Aí, numa dessas ocasiões que Davi vai até lá, chegou bem na hora em que os dois exércitos estavam se colocando em formação de batalha. E foi bem na hora que o Golias ele subiu, porque os filisteus estavam num monte, Israel no outro monte, no meio tinha um vale. E o povo de Israel fala: viste aquele gigante que sobe? Golias já tinha descido, já estava subindo, estava chegando perto deles, estava ganhando terreno. Davi, ele chega bem naquela hora. E quando Davi vai perguntar, ele não somente pergunta, mas Davi ele fica indignado, porque ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. E quem tem o Espírito de Deus na vida dele, ele tem o próprio Deus dentro dele. Se nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, temer por quê? Apesar do medo fazer parte, né? Mas temer por quê? Davi ele se indigna, e ele não falou da boca para fora. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não falou da boca para fora. Ele falou com unção, ele falou com autoridade, ele falou com convicção. Uma coisa é a gente ficar, vou usar uma palavra aqui, que nem doido, levantando a mão e profetizando para todo lado, tudo quanto é tipo de palavra. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar uma palavra de Deus, você estando cheio do Espírito, uma palavra com convicção. Ramanto e reflebestevanai. É muito diferente, meu irmão. É muito diferente. E o que Eliabe,
Eliabe era o irmão mais velho de Davi. O que Eliabe fala para Davi? No versículo 28, como eu li: Davi, o que você está fazendo aqui? Davi, o que você está... Eu vou comentar. Davi, o que você está fazendo aqui na peleja? Onde você deixou aquelas poucas ovelhas? Ó, que humilhação! Onde você deixou aquelas poucas ovelhas? Davi, eu conheço a maldade do seu coração, a sua presunção. Eu sei que você quer. Você veio aqui para assistir o MMA, né? Você veio aqui para assistir a briga. Você veio aqui para assistir o combate. Irmãos, Eliabe estava lá na casa do pai dele. Ele viu Samuel derramando o azeite sobre a cabeça de Davi, meu irmão. E como eu falei, era Samuel, irmão, e ele fala desse jeito com um jovem, era um jovem, mas um jovem que era ungido por Deus. Irmão, quem é ungido por Deus, a gente não fala assim com ele, não. Não é desse jeito que se fala com um crente cheio do Espírito Santo, não. Não é, não. Agora, Eliabe estava nervoso, ficou bravo. Uai, Eliabe, se você é tão bravo assim, uai, Eliabe, se você é tão nervoso assim, uai, Eliabe, se você é tão bom assim, vai lá o gigante está subindo, enfrenta ele. Porque, meu irmão, tem crente que é bom para falar de outros crentes. Eliabe, ele era muito bom para falar do irmão dele. Tem crente que é muito bom para falar do irmão dele. Tem crente que é muito bom para enxergar o erro dos outros, achar que os outros não vai dar conta, que não vai fazer, mas, irmãos, não tem coragem de jogar uma pedrinha no gigante, não tem coragem de enfrentar o inimigo. É bom para falar com quem é ovelha, porque a ovelha muda, é mansa. Por que então ele não foi enfrentar o gigante? Irmãos, ele tinha que respeitar a escolha de Deus. Se foi Deus que quis assim, então é assim. Se foi Deus que quis ungir Davi, então ele que é ungido, pronto e acabou. Meu irmão, ainda Deus está no trono, ainda Ele é soberano, ainda Ele que manda. Aleluia! Se Ele quiser levantar, Ele levanta quem Ele quiser. Se Ele quiser escolher, Ele escolhe quem Ele quiser. E Ele escolhe quem Ele quiser, meu irmão. E acabou, Ele escolheu, acabou. Ele quis derramar aquela unção sobre aquela pessoa, amém. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que dá o dom, e conforme Ele quer. Ele dá o dom para quem Ele quer, o dom que Ele quiser, meu irmão. É assim no reino de Deus. É assim. É assim. Agora, eu falo com você algo. Olha só. Se Deus falou algo com você, se Deus te escolheu, se Deus te ungiu, se foi Deus que te levantou, se você recebeu um dom dele, se foi ele que capacitou, não importa se ninguém acredite em você, não importa. Você tem que ter convicção de quem você é em Deus. Você tem que acreditar naquilo que Deus falou com você. Você tem que acreditar na unção de Deus sobre a tua vida. Não, mas aqui não me dão isso, não me faz isso, a pessoa não me reconhece, lá em casa ninguém me reconhece que eu sou crente, né? Será que é igual Eliabe?
Eliabe não acreditou na unção de Davi? Se ele olhou Samuel derramando azeite, se ele não acreditou, não queira colocar na cabeça das pessoas quem você é, não queira. Não, mas lá no meu serviço ninguém acredita em mim, não importa. Você tem que ter convicção de quem você é em Cristo. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Ei, choramanto nebeleflamanahai. Aleluia! Irmãos, tem muita gente com uma autoridade tremenda sobre a vida dele, só que ele não sabe, não reconhece, não toma posse, não se posiciona muitas das vezes. Davi, ele não estava falando da boca para fora, como eu falei aqui. Ele sabia o que ele havia recebido. A gente sente, irmãos, Deus na gente. A gente sente o Espírito Santo falando. A gente sente, Deus fala com a gente, meu irmão. A gente abre a Bíblia, Ele fala. Você dobra o joelho, Ele fala. Aleluia. O Espírito Santo nos toca, nos enche. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não, Davi podia ficar brigando com o irmão dele. Davi poderia ficar discutindo com o irmão dele. Ué, isso aí que você está falando é mentira? Eu vou falar para meu pai? Você não lembra o que Samuel fez comigo? Ele podia ficar discutindo? Não, mas não é. A unção que Deus deu sobre a sua vida não é para você ficar discutindo com o irmão, não. Não discute, não. Ah, mas eles estão questionando a minha autoridade. Não discute. Não discute. Você não precisa se mostrar para ninguém quem você é. Não precisa. Não precisa ficar batendo boca, não precisa ficar brigando, porque muitas das vezes o inimigo ele faz isso. Quer desviar o foco da gente, quer desviar a nossa atenção, né? Ah, não, vou lá, vai cá. Aí os outros iam ficar olhando, e esses dois irmãos, eles vivem brigando, esses dois irmãos. Daí, esses são filhos de quem? De Jessé. Lá na casa deles é desse jeito mesmo, eles vivem brigando. Mas eles não são crentes? São crentes, mas eles vivem brigando. Não, Davi não discutiu. Davi não falou nada. Aleluia. Porque Deus enviou Davi ali. Não era para discutir com o irmão dele. Deus enviou Davi ali. Não era para ele brigar com o irmão dele. Não é para ele humilhar o irmão dele. Né? Ah, você está assim, Eliabe, porque não foi você que derramou o óleo. Não é para brigar, não. Ele estava ali para uma missão. Ele estava ali para um propósito. E é isso que nós temos que entender. Que Deus, Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Deus tem uma missão conosco aqui nessa terra. Nós não estamos aqui por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você não está aqui nesta noite por acaso. Deus tem uma missão, aleluia, para mim e para você. Glória, aleluia. Você crê assim? Você crê? Você crê dessa maneira? Você conhece a história de Davi e Golias? Você conhece a história, mas eu quero que você, capítulo 18, versículo 7 que eu li, quando eles retornaram do campo de batalha, o que as mulheres cantaram? O que as mulheres cantaram? Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Olha o que as mulheres cantaram. Davi matou os seus 10 milhares. Depois que ele derrubou o gigante, elas cantaram: Davi matou os seus 10 milhares. Mas lembra, poucas horas antes, o que Eliabe falou para Davi?
onde estão as tuas poucas ovelhas? Escute, o irmão dele falou para Davi: Davi, onde estão as tuas poucas ovelhas? Algumas horas depois, o que as mulheres cantaram? Davi matou os seus 10 milhares. Você vai parar porque as pessoas querem te humilhar? Você quer parar porque as pessoas falaram que nele Eliabe as suas poucas ovelhas? Menosprezar quem você é, o que você ganha, o seu salário, que você é isso, que você não é aquilo, e que a sua vida está assim. Ei, você vai aceitar essa palavra? Você vai aceitar essa palavra de derrota? Já pensou se Davi abaixasse a cabeça? Ah, é verdade. Já pensou Davi abaixando a cabeça para o seu irmão Eliabe, indo embora triste? Não, tá aí, eu deixei os pães que o pai mandou para nós, para você. Ele abaixasse a cabeça e fosse triste para casa, e falando: eu não sirvo para nada mesmo. Davi poderia pensar, se ele fosse uma pessoa que deixasse aquelas palavras negativas entrar na cabeça, na mente, ele podia ir triste: eu não sirvo para nada mesmo. Eu sirvo só para cuidar dessas poucas ovelhas. Meu irmão está certo, eu não sou ninguém não. Aquilo é da minha cabeça, esse negócio de unção é da minha cabeça. Imagina se ele aceitasse aquela palavra. Imagina se você aceitasse a palavra de derrota. Não deixe que as pessoas diminuam o valor que tem na tua vida. Não deixe que as pessoas te desprezem, menosprezem. Lema rastebenai, porque você fala errado? Porque você não teve estudo? Porque o seu corpo mudou? Por quê? Não deixe que as pessoas te desprezem, que as pessoas te menosprezem. Não entre nessa cilada do cão, porque o desprezo não vem de Deus. Mas quem falou para mim é crente, Eliabe, não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Não aceite essa palavra. Sabe por quê? Se você aceitar, você não vai viver o que Deus tem na tua vida. Se Davi tivesse aceitado essa palavra e falado: você está certo, Eliabe, eu vou cuidar das minhas poucas ovelhas. Se ele tivesse aceitado, se ele tivesse recuado, se ele tivesse ido embora, ele não tinha ouvido uma música que fizeram para ele. Ele não pediu para ninguém fazer uma música para ele, não. As mulheres, elas fizeram uma música para ele, e falou: ele matou os seus 10 milhares, de poucas ovelhas para 10 milhares. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele não aceitou a palavra de derrota, ele não aceitou a palavra de desprezo, ele não aceitou a palavra de humilhação, ele não foi choramingando para casa, não, ele era ungido de Deus, ele era ungido de Deus. Ele saiu dali para quê? Para uma missão, para uma missão. Deus tem uma missão para as nossas vidas. Não desvie o foco, não deixe que o inimigo desvie o seu olhar daquilo que Deus tem para fazer. Mas você não pode aceitar, você não pode aceitar essas palavras, você não pode aceitar esse rótulo que as pessoas querem colocar em você. Você não é assim, não é assim. Olhe para Cristo, vá. Eu vou olhar no espelho. Não é no espelho não. Coloca Jesus na sua frente. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor fique na minha frente, que eu quero olhar para o Senhor. Porque quando eu olhar para o Senhor, eu vou ver quem eu sou. Aleluia. O que separou a palavra de poucas ovelhas para uma música que fizeram para ele de 10 milhares? O que separou? O que separou isso num dia só, numa batalha, em algumas horas, não sei por quantas horas foi. O que separou essas duas cenas? O que estava no meio dessas duas palavras?
da palavra de humilhação e do cântico de vitória. O que estava no meio? Um gigante. Um gigante. Às vezes, irmãos, nós não queremos enfrentar o gigante. Só que o problema não é você que quer enfrentá-lo, é ele que quer te enfrentar. O problema é esse. Não, Senhor, não sou eu que estou saindo, não sou eu que quero enfrentar, é ele que está vindo na minha direção. Não foi Davi que provocou essa guerra, não foi Davi que foi atrás, não, era aquele gigante atrevido que vinha subindo, tão atrevido que ele saiu do morro dele, desceu e agora já estava subindo para o morro contra Israel. Um gigante atrevido. Era Golias que estava querendo enfrentar Davi. Era ele que estava querendo enfrentar alguém de Israel. Né? Às vezes você fala, pastor, eu não procuro luta, eu estou bem, eu estou tentando viver em paz, mas é luta hoje, mas é luta amanhã, mas é luta depois. Mas com Davi foi a mesma coisa. Ele não foi para procurar luta, ele foi para levar pão, ele foi para levar queijo, ele foi para levar isso daí. Mas ele chegou lá, tinha um gigante que vinha para cima dele. Irmãos, saiba, lembra, se você não acabar com o problema acaba com você. O problema acaba com você. Não corra. Se Deus é na tua vida, se tem unção sobre a tua vida, não corra, não fuja, aleluia. O que separa este momento de humilhação para o momento de triunfo é apenas um gigante, mas ele é grande, é verdade, mas ele é bem armado, é verdade, mas ele é um guerreiro experiente, é verdade. Mas e o Deus que você serve? E o Deus que eu sirvo? E o nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Irmãos, você acha, nós falamos muito esses dias, o Deus que deu essa vitória para Davi, você acha que ele mudou? Não, ele não mudou. O demônio que usou Golias mudou? Não, o demônio não mudou. Mas quem mudou então? Somos nós, muitas das vezes. O demônio não muda. Deus, ele não muda. Muitas das vezes somos nós que mudamos. E não mais temos essa convicção de Davi. O senhor está falando a unção? Não, a unção nós temos. O senhor está falando do Espírito Santo? O Espírito Santo nós temos. O que nós muitas das vezes não nos damos conta é da convicção de quem nós somos em Deus. Essa é a diferença, está aqui. O Golias é o mesmo, Deus é o mesmo. O Espírito Santo que habitava em Davi é o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Mas qual a diferença então? Por que eu não derrubo o gigante? Falta de convicção de quem você é. Falta de convicção da autoridade que está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Falta de convicção deste nome poderoso que é o nome de Jesus. Irmãos, Davi falou assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos... Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Funcionou ou não? Funcionou, é claro. Agora, se ele foi para a guerra, presta atenção. Se Davi foi para a guerra com uma pedra, se ele foi para a guerra com uma pedra, em nome do Senhor dos Exércitos, e se nós vamos para a batalha com uma Bíblia, e em nome de Jesus, fala para mim, que gigante que fica em pé, meu irmão. Fique em pé, por favor.
Aleluia, aleluia. Você não vai ficar triste se eu te falar algo? Você não vai ficar triste? Porque às vezes você fala, você pergunta por que esse gigante não cai. Não fica triste, mas eu quero te perguntar se você tem usado essa autoridade que Davi usou. Se você tem usado. Não, pastor, não tem usado. Então ele não vai cair. Mas, pastor, eu já pedi para Deus. Não, não é para você pedir para Deus. É para você usar a tua autoridade. Davi não falou, Senhor Deus, vamos junto agora, tá? Tô contando com o Senhor. O Senhor... Não, ele não foi. Eu estou indo, olhando para o gigante, eu estou indo, em nome dele, mas eu que estou indo contra você. Sou eu que estou indo contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante, ele, se não partir para cima como Davi partiu, ele só vai subindo, ele só vai chegando perto, ele só vai aproximando. Amém? O que separa de um momento de humilhação, como Eliabe fez, e do cântico de vitória, como as mulheres cantaram, o que separa é apenas um gigante. Só tem 2,90 m mais ou menos. Mas olha o tamanho do seu Deus. O que separa é apenas um gigante. Você quer se livrar da humilhação? Você quer se livrar deste mal e você quer partir para o triunfo? Derruba esse gigante. Mas eu já pedi para Deus, não peça a Deus, derruba você. A autoridade está sobre a nossa vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Se uma pedra e o nome do Senhor dos Exércitos funcionou, imagina se eu partir com esta Bíblia, ó. Em nome de Jesus. Oh, reberiaste beriflamanás.